Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. 10. Resumo do diário do Dr. Watson. Até agora eu pude citar os relatórios que enviei durante esses primeiros dias para Sherlock Holmes. Mas agora cheguei a um ponto em que sou obrigada a abandonar esse método e confiar mais uma vez nas minhas lembranças, ajudado pelo diário que mantive na época. Alguns trechos dele me levarão de volta àquelas cenas que estão indelevelmente fixadas com todos os detalhes na minha memória. Continuo, então, a partir da manhã que se seguiu a nossa perseguição frustrada do condenado e as nossas outras experiências estranhas no pântano. 16 de outubro. Um dia triste e nublado com garoa. A casa está envolta em rolos de nuvens que se erguem de vez em quando para mostrar as curvas monótonas do pântano, com veias finas, prateadas, nas encostas das colinas e as rochas distantes brilhando nos pontos onde a luz bate sobre suas faces molhadas. A melancolia reina do lado de fora e de dentro. O baronete teve uma reação lúgubre após as emoções da noite. Eu mesmo estou consciente de um peso no coração e uma sensação de perigo iminente, perigo sempre presente, que é mais terrível ainda porque não consigo defini-lo. E será que eu não tenho motivos para essa sensação? Considere a longa sequência de incidentes que apontam para alguma influência sinistra que está agindo à nossa volta. A morte do último ocupante da mansão, preenchendo com tanta exatidão as condições da lenda da família, e as repetidas informações dos camponeses sobre o aparecimento de uma estranha criatura. No pantano. 2 vezes ouvi com os meus próprios ouvidos o som que parecia o latido distante de um cão. É incrível, impossível, que isso esteja realmente fora das leis normais da natureza. Um cão espectral que deixa pegadas visíveis e enche o ar com seu uivo certamente não é de se imaginar. Stapleton pode acreditar nessa superstição e Mortimer também, mas, se eu tenho uma qualidade, é o bom senso, e nada me fará acreditar numa coisa dessas. Fazê-lo seria descer ao nível desses pobres camponeses, que não se satisfazem com um simples cão diabólico, mas precisam descrevê-lo com a boca e os olhos vomitando o fogo do inferno. Holmes não daria ouvidos a essas fantasias, e eu sou seu agente. Mas fatos são fatos, e já ouvi 2 vezes esse grito no pântano. Suponhamos que houvesse realmente um cão enorme solto ali, isso explicaria boa parte das coisas. Mas onde um cão desses poderia ficar escondido? Onde conseguiria sua comida? De onde ele vinha? Como é que ninguém o vira de dia? É preciso confessar que a explicação natural apresenta quase tantas dificuldades quanto a outra. E sempre, for o cão, ao fato da influência humana em Londres, o homem no cabriolé e a carta que preveniu Sir Henry a respeito do pântano. Isso, pelo menos, era real, mas tanto podia ter sido obra de um amigo protetor como de um inimigo. Onde está esse amigo ou inimigo agora? Ele ficou em Londres ou nos seguiu até aqui? Será que ele podia ser o estranho que vi sobre o pico rochoso? É verdade que só o vi uma vez de relance, e mesmo assim há algumas coisas pelas quais estou pronto a jurar. Ele não é ninguém que eu já tenha visto aqui, e agora já conheci todos os vizinhos. O vulto era muito mais alto do que Stapleton, muito mais magro do que Franklin. Poderia ter sido Barrymore, mas nós o havíamos deixado para trás, e estou certo de que ele não poderia ter nos seguido. Um estranho, então, ainda está nos seguindo, da mesma forma que um estranho nos seguiu em Londres. Nunca conseguimos nos livrar dele. Se eu pudesse pôr as mãos nesse homem, então poderíamos finalmente estar no fim das nossas dificuldades. Devo agora dedicar todas as minhas energias a esse único objetivo. Meu primeiro impulso foi contar a Sir Henry todos os meus planos. Meu segundo impulso, e o mais prudente, é jogar o meu próprio jogo e falar o mínimo possível com qualquer pessoa. Ele é silencioso e distraído. Seus nervos ficaram estranhamente abalados por aquele som no pântano. Não direi nada que aumente sua ansiedade, mas adotarei minhas próprias medidas para alcançar minha finalidade. Tivemos uma pequena cena esta manhã após o café. Barrymore pediu licença para falar com Sir Henry, e eles ficaram fechados no escritório por algum tempo. Sentado na sala de bilhar, eu ouvi mais de uma vez o som das vozes se elevar e pude ter ideia do assunto que estava em discussão. Depois de algum tempo, o baronete abriu a porta e me chamou. Barrymore acha que tem motivo de queixa, disse.
Ele acha que foi injusto de nossa parte sair caçando seu cunhado quando ele, por livre e espontânea vontade, contou-nos o segredo. O mordomo estava parado muito pálido, mas muito controlado diante de nós. Talvez eu tenha me exaltado, senhor, e nesse caso peço que me perdoe, disse ele. Ao mesmo tempo, fiquei muito surpreso quando ouvi os dois cavalheiros voltarem esta manhã e soube que estiveram perseguindo Selden. O coitado já tem muito contra o que lutar sem que eu ponha mais gente na sua pista. Se você tivesse nos contado por sua livre e espontânea vontade, teria sido uma coisa diferente, disse o baronete. Você só nos contou, ou melhor, sua mulher nos contou, quando você foi obrigado e não pôde evitar. Eu não pensei que os senhores fossem se aproveitar disso, Sir Henry, realmente não pensei. O homem é um perigo público. Há casas isoladas espalhadas pelo pântano, e ele é um sujeito que não se detém diante de nada. Basta olhar para o rosto dele para se compreender isso. Veja, a casa do Sr. Stapleton, por exemplo, sem ninguém a não ser ele próprio para defendê-la. Não há segurança para ninguém até que ele esteja trancado a 7 chaves. Ele não vai invadir casa nenhuma, senhor. Dou-lhe a minha palavra de honra quanto a isso. Ele nunca mais incomodará ninguém neste país outra vez. Garanto-lhe, Sir Henry, que dentro de muito poucos dias os arranjos necessários serão concluídos e ele estará a caminho da América do Sul. Pelo amor de Deus, senhor, peço-lhe para não deixar a polícia saber que ele ainda está no pântano. Eles desistiram da busca aqui, e ele pode ficar escondido quieto até poder embarcar. O senhor não pode denunciá-lo sem causar problemas para mim e para minha mulher. Peço-lhe, senhor, para não dizer nada à polícia. O que você acha, Watson? Encolhi os ombros. Se ele realmente saísse do país, isso aliviaria os contribuintes de um fardo. Mas e quanto à possibilidade de ele assaltar alguém antes de ir embora? Ele não faria uma loucura dessas, senhor. Fornecemos a ele tudo de que ele possa precisar. Cometer um crime seria revelar onde ele está escondido. Isso é verdade, disse Sir Henry. Bem, Belrimore. Deus o abençoe, senhor, e obrigado do fundo do meu coração. Se ele fosse preso outra vez, isso mataria minha pobre mulher. Imagino que estamos ajudando e favorecendo um crime, Watson. Mas, depois do que ouvimos, acho que não posso entregar o homem, portanto, está encerrado. Está bem, Belrimore, você pode ir. Com algumas palavras entrecortadas de gratidão, o homem se virou, mas hesitou e então voltou. O senhor foi tão bom para nós que eu gostaria de fazer o máximo para o senhor em retribuição. Eu sei uma coisa, Sir Henry, e talvez devesse tê-la dito antes, mas foi muito depois do inquérito que eu a descobri. Eu ainda não disse uma palavra sequer sobre isso a ninguém. É sobre a morte do pobre Sir Charles. O baronete e eu ficamos de pé. Você sabe como ele morreu? Não, senhor, isso não sei. O que é, então? Eu sei porque ele estava no portão àquela hora. Foi para se encontrar com uma mulher. Encontrar-se com uma mulher? Ele? Sim, senhor. E o nome da mulher? Não posso dar-lhe o nome, senhor, mas posso dar-lhe as iniciais. As iniciais dela eram LL. Como você sabe disso, Belrimore? Bem, Sir Henry, o seu tio recebeu uma carta naquela manhã. Ele costumava receber muitas cartas, porque ele era um homem público e conhecido pelo seu coração bondoso, de modo que todo mundo que estava com problemas gostava de recorrer a ele. Mas naquela manhã, por acaso, havia apenas essa carta, de modo que reparei mais nela. Vinha de Combe Tracey e estava endereçada com letra de mulher. Bem, senhor, não pensei mais no assunto, e nunca teria pensado se não fosse por minha mulher. Algumas semanas atrás ela estava limpando o escritório de Sir Charles. Ele nunca fora mexido desde a sua morte, e encontrou as cinzas de uma carta queimada no fundo da grade. A maior parte dela estava carbonizada, mas uma pequena tira, o fim de uma página, ficou inteira, e o que estava escrito ainda podia ser lido, embora estivesse cinzento num fundo preto. Parecia ser um pós-escrito no fim da carta, e dizia: por favor, como o senhor é um cavalheiro, queime esta carta e esteja no portão às 22 horas. Embaixo estavam assinadas as iniciais LL.
Você tem essa tira? Não, senhor. Ela esfarelou-se depois que mexemos nela. Sir Charles recebeu alguma outra carta com a mesma letra? Bem, senhor, eu não prestava muita atenção às suas cartas. Eu não notaria essa se por acaso ela não tivesse chegado sozinha. E você não tem nenhuma ideia de quem seja LL? Não, senhor. Mas tem esperança de que, se pudermos encontrar essa dama, saberemos mais sobre a morte de Sir Charles. Não consigo compreender, Barrymore, como você escondeu essa informação importante. Bem, senhor, isso foi logo depois que tivemos aquele nosso próprio problema. E também, senhor, nós dois gostávamos muito de Sir Charles, considerando tudo que ele tinha feito por nós. Revólver isso não iria ajudar nosso pobre patrão, e é bom ter cuidado quando há uma dama envolvida no caso. Mesmo o melhor de nós. Você achou que isso poderia prejudicar a reputação dele? Bem, senhor, achei que nada de bom podia resultar disso. Mas agora o senhor foi bom para nós, e achei que estaria sendo injusto com o senhor se não lhe contasse tudo o que sei a respeito. Muito bem, Barrymore, pode ir. Depois que o mordomo saiu, Sir Henry virou-se para mim. Bem, Watson, o que você acha dessa nova informação? Parece que ela deixa a escuridão mais negra do que antes. Também acho. Se pelo menos conseguíssemos identificar LL, isso poderia esclarecer a coisa toda. Teríamos avançado um pouco. Sabemos que há uma pessoa que conhece os fatos, basta encontrá-la. O que você acha que devemos fazer? Comunicar isso tudo imediatamente a Holmes. Isso dará a ele a pista que vem procurando. Ou eu muito me engano, ou isso fará com que ele venha para cá. Fui imediatamente para o meu quarto e fiz o relatório da conversa da manhã para Holmes. Era evidente para mim que ele estivera muito ocupado ultimamente, porque os bilhetes que recebi da Baker Street eram poucos e curtos, sem nenhum comentário sobre as informações que eu havia fornecido e raras referências à minha missão. Sem dúvida, o seu caso de chantagem está exigindo todo o seu talento. Mesmo assim, esse novo fator certamente atrairá sua atenção e renovará o seu interesse. Gostaria que ele estivesse aqui. 17 de outubro. Caiu uma chuva forte hoje o dia inteiro, fazendo a era farfalhar e pingando dos beirais. Pensei no condenado lá no pântano, frio e sem abrigo. Pobre diabo! Quaisquer que fossem os seus crimes, ele havia sofrido bastante para espiá-los. E depois pensei naquele outro, o rosto do cabriolé, o do vulto contra a lua. Será que ele também estaria lá fora naquele dilúvio, o vigilante invisível, o homem da escuridão? À noite, vesti o meu impermeável e dei uma longa caminhada pelo pântano encharcado, cheio de pensamentos sombrios, com a chuva batendo no meu rosto e o vento assobiando nos meus ouvidos. Que Deus ajude aqueles que vagam pelo grande pântano agora, porque até as terras altas firmes estão se transformando em atoleiro. Encontrei o pico rochoso preto sobre o qual vira o vigilante solitário e do seu cume irregular olhei para as depressões melancólicas. Pancadas de chuva passavam pela sua superfície avermelhada, e as nuvens, pesadas, cor de ardósia, pairavam baixas sobre a paisagem, cobrindo com espirais cinzentas os lados das colinas fantásticas. Na depressão distante esquerda, meio escondidas pela neblina, as duas torres finas da mansão Baskerville surgiam sobre as árvores. Elas eram os únicos sinais de vida humana que eu podia ver, com exceção apenas daquelas cabanas pré-históricas que se aglomeravam nas encostas das colinas. Em parte alguma havia qualquer sinal daquele homem solitário que eu vira no mesmo lugar 2 noites antes. Quando caminhava de volta, fui alcançado pelo Dr. Mortimer, que conduzia sua charrete por uma trilha irregular do pântano que saía da casa de fazenda isolada de Fomumire. Ele tem sido muito atencioso conosco e passa quase todos os dias na mansão para saber como estamos indo. Ele insistiu para que eu subisse na charrete e me deu uma carona até em casa. Achei que ele estava muito perturbado pelo desaparecimento do seu pequeno spaniel. Ele havia fugido para o pântano e não voltará. Consolei-o como pude, mas pensei no pônei no charco de Grimpen, e imagino que ele não verá o seu cachorrinho outra vez. A propósito, Mortimer, suponho que haja poucas pessoas que morem nas redondezas que você não conheça, disse eu quando nos sacudíamos pela estrada irregular. Acho que nenhuma. Então você pode me dizer o nome de alguma mulher cujas iniciais sejam LL?
Ele pensou por alguns minutos. Não, disse ele. Há alguns ciganos e trabalhadores cujos nomes eu não sei, mas entre os fazendeiros ou a pequena nobreza não há ninguém cujas iniciais sejam essas. Espere um pouco, ele acrescentou após uma pausa. A Laura Lyons, as iniciais dela são LL, mas ela mora em Coombe Tracey. Quem é ela? Perguntei. É a filha de Franklin. O quê? Do velho Franklin, o maluco? Exatamente. Ela se casou com um artista chamado Lyons que veio desenhar no pântano. Ele era um patife e a abandonou. A culpa, pelo que ouvi, podia não estar inteiramente de um lado. O pai dela cortou relações com ela porque ela se casara sem o seu consentimento, e talvez por um ou dois outros motivos também. De modo que, entre o velho pecador e o jovem, a garota passou por um mau pedaço. De que ela vive? Imagino que o velho Franklin lhe deu uma mesada insignificante, mas não pode ser mais, porque os próprios negócios dele estão bastante complicados. O que quer que ela possa ter merecido, não se pode permitir que ela vá irremediavelmente para o mal. A história dela se espalhou, e várias pessoas daqui fizeram alguma coisa para permitir-lhe ganhar a vida honestamente. Stapleton foi um e Sir Charles, outro. Eu mesmo dei uma ninharia. Era para estabelecê-la num negócio de datilografia. Ele quis saber o objetivo das minhas perguntas, mas consegui satisfazer sua curiosidade sem contar-lhe muita coisa, porque não há nenhum motivo para que tenhamos confiança em alguém. Amanhã de manhã irei até Coombe Tracey, e se eu puder ver essa senhora Laura Lyons, de reputação equívoca, será dado um longo passo no sentido de esclarecer um incidente nesta série de mistérios. Certamente estou adquirindo a sabedoria da serpente, porque, quando Mortimer insistiu nas suas perguntas a ponto de ficar inconveniente, perguntei-lhe casualmente de que tipo era o crânio de Franklin, e assim só ouvi ele falar sobre craniologia durante o resto da nossa viagem. Não foi à toa que morei anos com Sherlock Holmes. Tenho apenas um outro incidente para registrar a respeito deste dia tempestuoso e melancólico. Foi a minha conversa com Belrimore ainda há pouco, que me dá mais um trunfo que poderei usar no devido tempo. Mortimer havia ficado para jantar, e ele e o baronete jogaram écarté depois. O mordomo levou o meu café até a biblioteca, e aproveitei a oportunidade para fazer-lhe algumas perguntas. Bem, esse seu estimado parente partiu ou ainda está escondido lá longe? Disse eu. Não sei, senhor. Espero em Deus que tenha ido, porque ele só nos trouxe problemas aqui. Não tive notícias dele desde que deixei comida para ele da última vez, e isso foi há 3 dias. Você o viu nesse dia? Não, senhor, mas a comida tinha desaparecido quando fui lá da vez seguinte. Então ele estava lá com certeza? Parece que sim, a menos que o outro homem a tenha apanhado. Fiquei sentado com a xícara de café no ar e olhei para Belrimore. Então você sabe que há outro homem? Sim, senhor, há outro homem no pântano. Você o viu? Não, senhor. Como sabe disso então? Selden me falou sobre ele, senhor, há uma semana ou mais. Ele está escondido também, mas não é um condenado, pelo que entendi. Não gosto disso, Dr. Watson, digo-lhe francamente, senhor, que não gosto disso. Ele falou com uma súbita seriedade. Agora, ouça-me, Belrimore. Não tenho nenhum interesse neste assunto, a não ser o do seu patrão. Vim para cá apenas com o objetivo de ajudá-lo. Diga-me francamente do que é que você não gosta. Belrimore hesitou por um momento, como se estivesse arrependido da sua explosão ou achasse difícil exprimir em palavras os seus próprios sentimentos. São todas essas extravagâncias, senhor, exclamou ele por fim acenando em direção à janela batida pela chuva que dava para o pântano. A traição em algum lugar, e a perversidade fervendo, quanto a isso eu juro. Eu ficaria muito satisfeito, senhor, de ver Sir Henry voltando para Londres outra vez. Mas o que é que o assusta? Veja a morte de Sir Charles. Isso foi péssimo, apesar de tudo o que o magistrado disse. Lembre-se dos ruídos no pântano à noite. Não há um único homem que o atravesse após o pôr do sol, mesmo que seja pago para isso. Veja esse estranho escondido lá longe, observando e esperando. O que ele está esperando? O que significa isso? Não significa nada de bom para ninguém com o nome de Baskerville, e eu gostaria muito de largar isso tudo no dia em que os novos empregados de Sir Henry estivessem prontos para cuidar da mansão. Mas quanto a este estranho,
Eu disse. Você pode me dizer alguma coisa sobre ele? O que diz Selden? Ele descobriu onde ele se esconde, ou o que ele está fazendo? Ele o viu uma ou duas vezes, mas ele é um finório e não conta nada. A princípio pensou que ele fosse da polícia, mas logo descobriu que ele tinha alguma posição própria. Ele era uma espécie de cavalheiro, pelo que ele pôde ver, mas não conseguiu saber o que ele estava fazendo. E onde foi que ele disse que o homem vivia? Entre as casas antigas na encosta da colina, as cabanas de pedra onde o povo antigo morava. Mas e quanto à sua comida? Selden descobriu que ele tem um menino que trabalha para ele, que leva e traz tudo de que ele precisa. Ouso dizer que ele vai buscar em Combe Tracey as coisas de que precisa. Muito bem, Belrimore. Podemos falar mais sobre isso em outra ocasião. Depois que o mordomo saiu, fui até a janela escura e olhei através de uma vidraça manchada para as nuvens que passavam e para a silhueta agitada das árvores varridas pelo vento. A noite estava tempestuosa lá fora, e imaginei como devia estar numa cabana de pedra acima do pântano. Que ódio pode ser esse que leva um homem a se esconder num lugar desses numa ocasião dessas? E que objetivo profundo e sério pode ele ter que exija uma tal provação? Lá, naquela cabana acima do pântano, parece estar o próprio centro daquele problema que me perturba tão dolorosamente. Jurei que não se passaria outro dia sem que eu fizesse tudo o que um homem pode fazer para chegar ao âmago do mistério. 11. O homem sobre o pico rochoso. O trecho do meu diário particular que constitui o último capítulo atualizou a minha narrativa até o dia 18 de outubro, ocasião em que esses estranhos acontecimentos começaram a se encaminhar rapidamente para sua terrível conclusão. Os incidentes dos dias seguintes estão indelevelmente gravados na minha memória, e posso contá-los sem recorrer às anotações feitas na ocasião. Começo, portanto, no dia seguinte àquele em que eu havia estabelecido dois fatos de grande importância, um que a senhora Laura Lyons, de Combe Tracey, havia escrito a Sir Charles Baskerville e marcado um encontro com ele no lugar e na hora em que ele veio a morrer. O outro, que o homem escondido no pântano podia ser encontrado entre as cabanas de pedra na encosta da colina. De posse desses dois fatos, achei que a minha inteligência ou a minha coragem deviam ser insuficientes se eu não conseguisse lançar mais alguma luz sobre esses lugares misteriosos. Não tive oportunidade de contar ao baronete o que soubera a respeito da senhora Lyons na noite anterior, porque o Dr. Mortimer ficou jogando cartas com ele até muito tarde. Mas no café da manhã falei-lhe sobre a minha descoberta e perguntei a ele se queria me acompanhar até Combe Tracey. A princípio ele ficou muito ansioso para ir, mas, pensando bem, achamos que se eu fosse sozinho os resultados podiam ser melhores. Quanto mais formal fosse a visita, menos informações conseguiríamos obter. Deixei Sir Henry para trás, portanto, não sem alguns escrúpulos de consciência, e parti de charrete para a minha nova investigação. Quando cheguei a Combe Tracey, disse a Perkins para guardar os cavalos e fiz perguntas sobre a dama a quem eu viera interrogar. Não tive nenhuma dificuldade em descobrir onde morava, um lugar central e conhecido. Uma criada deixou-me entrar sem cerimônia, e, quando cheguei à sala, uma dama que estava sentada diante de uma máquina de escrever Remington ergueu-se vivamente com um sorriso agradável de boas-vindas. Mas ficou desapontada quando viu que eu era um estranho e sentou-se novamente, perguntando-me o objetivo da minha visita. A primeira impressão deixada pela senhora Lyons foi de extrema beleza. Seus olhos e cabelos eram do mesmo tom vivo castanho avermelhado, e suas faces, embora bastante sardentas, estavam coradas pela frescura encantadora de um moreno trigueiro, como rosa delicado que se esconde no centro da rosa amarela. De admiração foi, repito, a primeira impressão. Mas a segunda foi de crítica. Havia alguma coisa sutilmente errada no rosto, certa aspereza de expressão, certa dureza, talvez, do olhar, certa frouxidão da boca que perturbavam sua beleza perfeita. Mas estes, naturalmente, são pensamentos posteriores. Naquele momento fiquei apenas consciente de que estava na presença de uma mulher muito bonita e que ela estava perguntando o motivo da minha visita. Eu não tinha compreendido totalmente, até aquele instante, como a minha missão era delicada. Tenho o prazer de conhecer o seu pai, disse eu. Foi uma apresentação desajeitada, e a dama me fez sentir isso. Não há nada em comum entre mim e meu pai, disse ela. Não devo nada a ele e os amigos dele não são meus amigos.
Se não fosse o falecido Sir Charles Baskerville e alguns outros corações compassivos, eu podia morrer de fome que meu pai pouco se importava. É a respeito do falecido Sir Charles Baskerville que vim procurá-la. As sardas se projetaram no rosto da dama. O que posso dizer-lhe sobre ele? Perguntou ela, e seus dedos tocaram nervosamente nas teclas da sua máquina de escrever. A senhora o conhecia, não? Eu já disse que devo muito à sua bondade. Se consigo me manter, é em grande parte devido ao interesse que ele demonstrou pela minha situação infeliz. A senhora se correspondia com ele? A dama ergueu os olhos rapidamente com um brilho de raiva nos olhos castanhos. Qual é o objetivo destas perguntas? Ela perguntou vivamente. O objetivo é evitar um escândalo público. É melhor eu fazê-las aqui do que o assunto escapar do nosso controle. Ela ficou em silêncio e seu rosto ainda estava muito pálido. Finalmente ergueu os olhos com um jeito um tanto desafiador e temerário. Bem, vou responder, disse ela. Quais são as suas perguntas? A senhora se correspondia com Sir Charles? Certamente escrevi-lhe uma ou duas vezes para agradecer sua delicadeza e sua generosidade. A senhora sabe as datas dessas cartas? Não. A senhora alguma vez se encontrou com ele? Sim, uma ou duas vezes, quando ele veio a Combe Tracey. Ele era um homem muito reservado e preferia fazer o bem discretamente. Mas, se a senhora o viu tão pouco e escreveu tão pouco, como ele soube o suficiente sobre os seus negócios para poder ajudá-la, como a senhora diz que ele fez? Ela enfrentou a minha objeção com a máxima presteza. Havia vários cavalheiros que conheciam a minha triste história e se uniram para me ajudar. Um foi o Sr. Stapleton, um vizinho e amigo íntimo de Sir Charles. Ele foi extremamente bondoso, e foi por intermédio dele que Sir Charles soube do meu caso. Eu já sabia que Sir Charles Baskerville havia usado Stapleton como intermediário na sua ajuda aos outros em várias ocasiões, de modo que a afirmação da dama tinha cunho de verdade. A senhora alguma vez escreveu a Sir Charles pedindo a ele para encontrar-se com a senhora? Continue. A senhora Lyons corou de raiva outra vez. Realmente, senhor, essa é uma pergunta muito estranha. Desculpe, madame, mas sou forçado a repeti-la. Então eu respondo, com certeza não. Nem no próprio dia da morte de Sir Charles. A cor desapareceu num instante, e um rosto cadavérico estava diante de mim. Seus lábios secos não conseguiam dizer o não que eu mais vi do que ouvi. Certamente sua memória engana, eu disse. Posso até citar um trecho da sua carta. Ela diz por favor, já que o senhor é um cavalheiro, queime esta carta e esteja no portão às 22 horas. Pensei que ela tivesse desmaiado, mas ela se recuperou com um esforço supremo. Será que não existem mais cavalheiros? Ela perguntou ofegante. A senhora faz uma injustiça a Sir Charles. Ele queimou a carta. Mas às vezes uma carta pode ser legível mesmo quando queimada. A senhora admite agora que a escreveu? Sim, escrevi, ela exclamou, despejando a alma numa torrente de palavras. Eu a escrevi. Por que deveria negar? Não tenho nenhum motivo para me envergonhar disso. Eu queria que ele me ajudasse. Eu acreditava que, se falasse com ele, poderia conseguir a sua ajuda, de modo que pedi a ele para se encontrar comigo. Mas por que numa hora dessas? Porque eu tinha acabado de saber que ele ia para Londres no dia seguinte e podia ficar fora durante meses. Havia motivos que me impediam de chegar lá mais cedo. Mas por que um encontro no jardim em vez de uma visita à casa? O senhor acha que uma mulher pode ir sozinha a essa hora à casa de um solteirão? Bem, o que aconteceu quando a senhora chegou lá? Eu não fui. S.R.A. Lyons. Não, juro-lhe por tudo que me é sagrado. Não fui. Uma coisa interferiu para impedir a minha ida. O que foi? Isso é assunto particular. Não posso contar.
A senhora reconhece então que marcou um encontro com Sir Charles na própria hora e no lugar em que ele morreu, mas nega ter comparecido. Essa é a verdade. Interroguei-a repetidas vezes, mas não consegui ir além desse ponto. Senhora Lyons, a senhora está assumindo uma responsabilidade muito grande, colocando-se numa posição bastante falsa por não confessar tudo que sabe, disse eu ao me levantar depois dessa entrevista longa e inconclusiva. Se eu tiver de pedir o auxílio da polícia, a senhora descobrirá que está seriamente comprometida. Se a senhora é inocente, por que negou no início ter escrito a Sir Charles naquela data? Porque eu receava que fosse tirada alguma conclusão falsa disso e que eu me visse envolvida num escândalo. E por que a senhora insistiu tanto para que Sir Charles destruísse a sua carta? Se o senhor tivesse lido a carta, saberia. Eu não disse que havia lido toda a carta. O senhor citou uma parte dela. Citei o pós-escrito. A carta, como disse, foi queimada e ela não era inteiramente legível. Pergunto-lhe mais uma vez por que insistiu para que Sir Charles destruísse essa carta que ele recebeu no dia da sua morte? O assunto é muito particular. É mais um motivo para a senhora evitar uma investigação pública. Vou contar ao senhor, então. Se o senhor ouviu alguma coisa sobre a minha infeliz história, saberá que fiz um casamento precipitado e tive motivos para me arrepender dele. Ouvi dizer isso. Minha vida tem sido uma perseguição incessante de um marido que detesto. A lei está do lado dele, e cada dia enfrento a possibilidade de ele poder me obrigar a ir viver com ele. Na ocasião em que escrevi essa carta a Sir Charles, eu soubera que havia uma perspectiva de recuperar a minha liberdade se pudesse fazer face a certas despesas. Isso significava tudo para mim: paz de espírito, felicidade, amor próprio, tudo. Eu conhecia a generosidade de Sir Charles, e achei que, se ele ouvisse a história dos meus próprios lábios, me ajudaria. Então por que a senhora não foi? Porque, nesse meio tempo, recebi ajuda de outra fonte. Então por que a senhora não escreveu a Sir Charles e explicou isso? Era o que eu faria se não tivesse visto a notícia da sua morte no jornal na manhã seguinte. A história da mulher era coerente, e as minhas perguntas foram incapazes de abalá-la. Eu só podia confirmá-la descobrindo se ela realmente iniciará a ação de divórcio contra seu marido na ocasião da tragédia ou por volta dessa época. Era pouco provável que ela se atrevesse a dizer que não esteve na mansão Baskerville se realmente tivesse estado, porque seria necessário uma charrete para levá-la até lá, e só poderia ter voltado a Coombe Tracey nas primeiras horas da manhã. Uma excursão dessas não podia ser mantida em segredo. Portanto, a probabilidade era de que ela estivesse dizendo a verdade ou, pelo menos, parte da verdade. Eu saí confuso e desanimado. Mais uma vez havia chegado àquele beco sem saída que parecia existir em todos os caminhos pelos quais eu tentava chegar ao objetivo da minha missão. Mas, apesar disso, quanto mais eu pensava no rosto da moça e no seu comportamento, mais eu sentia que alguma coisa estava sendo escondida de mim. Por que ela ficará tão pálida? Por que lutara contra cada confissão até que esta fosse extraída dela à força? Por que fora tão reticente na época da tragédia? Certamente a explicação de tudo isso não podia ser tão inocente como ela queria me fazer crer. No momento eu não podia continuar naquela direção, mas devia me voltar para aquela outra pista que tinha de ser procurada entre as cabanas de pedra acima do pântano. E esse era um rumo muito vago. Percebi isso quando voltava de charrete e notei que colina após colina exibiam vestígios do povo antigo. A única indicação de Belrymore era de que o estranho morava numa dessas cabanas abandonadas, e centenas delas estão espalhadas por todo o pântano. Mas eu tinha minha própria experiência como guia, já que ela havia me mostrado o homem de pé sobre o cume do pico rochoso. Esse, então, deveria ser o centro da minha busca. A partir dali eu devia explorar cada cabana do pântano até encontrar a certa. Se esse homem estivesse dentro dela, eu tinha de descobrir pelos seus próprios lábios, apontando meu revólver se necessário, quem era ele e por que nos seguirá por tanto tempo. Ele podia escapar de nós no meio da multidão da Regent Street, mas ficaria embaraçado para fazer isso no pântano deserto. Por outro lado, se eu encontrasse a cabana e o seu inquilino não estivesse dentro dela, eu teria de ficar lá, por mais longa que fosse a vigília, até ele voltar. Holmes o havia perdido em Londres. Seria realmente um triunfo para mim se pudesse achá-lo, coisa em que meu mestre havia falhado.
A sorte tinha estado contra nós várias vezes nesta investigação, mas agora finalmente ela veio em meu auxílio. E o mensageiro da boa nova não era outro senão o Sr. Franklin, que estava parado, com as suíças grisalhas e o rosto vermelho, do lado de fora do portão do seu jardim, que dava para a estrada pela qual eu seguia. Bom dia, Dr. Watson, exclamou ele com um bom humor incomum. O senhor precisa realmente dar um descanso aos seus cavalos e entrar para tomar um cálice de vinho e me felicitar. Meus sentimentos em relação a ele estavam longe de ser amistosos depois do que eu ouvira a respeito do modo como tratar a filha, mas eu estava ansioso para mandar Perkins e a charrete para casa, e a oportunidade era boa. Desci e mandei um recado para Sir Henry de que voltaria a pé a tempo para o jantar. Depois segui Franklin até a sala de jantar. É um grande dia para mim, Dr. Watson, um dos dias mais memoráveis da minha vida, exclamou ele com muitas risadinhas. Realizei uma façanha dupla. Quero mostrar a eles nesta região que leio a lei e que há um homem aqui que não tem medo de invocá-la. Estabeleci uma servidão de passagem pelo meio do velho parque de Middleton, bem no meio dele, Dr. Watson, a 90 metros da sua própria porta da frente. O que acha disso? Ensinaremos a esses magnatas que eles não podem passar tiranicamente sobre os direitos dos plebeus, diabos os levem. E fechei o bosque no lugar onde a família Fervort costumava fazer piqueniques. Essa gente infernal parece pensar que não há nenhum direito de propriedade e que eles podem invadir o lugar que quiserem com seus papéis e suas garrafas. Os dois casos decididos, Dr. Watson, e os dois a meu favor. Não tinha um dia desses desde que processei Sir John Morland por invasão, porque ele atirou em seu próprio parque. Como diabo o senhor conseguiu isso? Procurei referências nos livros, Dr. Watson. Vale a pena ler. Franklin vs. Morland, Tribunal Superior de Justiça. Custou-me 200 libras, mas consegui minha sentença. Isso lhe trouxe algum benefício? Nenhum, senhor, nenhum. Orgulho-me de dizer que não tenho nenhum interesse na questão. Ajo inteiramente por um senso de dever público. Não tenho nenhuma dúvida, por exemplo, de que a família Fervort vai queimar minha efígie esta noite. Eu disse à polícia, na última vez que eles fizeram isso, que devia impedir essas exibições vergonhosas. A polícia do condado está numa situação escandalosa, senhor, e não me deu a proteção a que tenho direito. O caso Franklin vs. Regina levará o assunto ao conhecimento do público. Eu avisei que eles iriam lamentar o tratamento que me dispensaram, e as minhas palavras já se tornaram realidade. Como assim? Perguntei. O velho assumiu uma expressão muito astuta. Porque eu poderia contar a eles o que eles estão loucos para saber, mas nada me convencerá a ajudar os patifes de alguma maneira. Eu estivera procurando alguma desculpa para poder me livrar dos seus mexericos, mas comecei a querer ouvir mais. Eu já vira o suficiente da natureza caprichosa do velho pecador para compreender que qualquer sinal de interesse seria a maneira mais certa de interromper as suas confidências. Algum caso de invasão, sem dúvida. Eu disse de maneira indiferente. Meu rapaz, um assunto muito mais importante do que esse. É quanto ao condenado no pântano. Levei um susto. O senhor não quer dizer que sabe onde ele está? Perguntei. Talvez eu não saiba exatamente onde ele está, mas tenho certeza absoluta de que posso ajudar a polícia a pôr as mãos nele. Nunca lhe ocorreu que a maneira de pegar esse homem é descobrir onde ele consegue a comida, e assim segui-la até ele? Ele certamente parecia estar chegando incomodamente perto da verdade. Sem dúvida, eu disse. Mas como o senhor sabe que ele está em algum lugar do pântano? Sei porque vi com os meus próprios olhos o mensageiro que leva a comida para ele. Meu coração ficou apertado por causa de Belrimore. Era uma coisa séria cair em poder desse velho abelhudo vingativo. Mas seu comentário seguinte tirou um peso da minha alma. O senhor ficaria surpreso de saber que a comida dele é levada por uma criança. Eu o vejo todo dia pelo meu telescópio do telhado. Ele passa pelo mesmo caminho à mesma hora, e para quem ele estaria levando senão para o condenado? Isso era sorte, realmente. Mas controlei todo sinal de interesse. Uma criança. Belrimore havia dito que o nosso desconhecido era abastecido por um rapaz. Foi na pista dele, e não na do condenado, que Franklin havia tropeçado. Se eu conseguisse extrair o que ele sabia, isso podia me poupar uma busca longa e cansativa. Mas incredulidade e indiferença eram, evidentemente,
minhas cartas mais fortes. Eu diria que é muito mais provável que seja o filho de algum dos pastores do pântano levando o jantar do pai. O melhor sinal de objeção pôs fogo no velho autocrata. Seus olhos adquiriram uma expressão maligna para mim e suas suíças grisalhas se eriçaram como as de um gato enfurecido. Ora, Dr. Watson, disse ele apontando para a vastidão do pântano. Está vendo aquele pico rochoso negro lá longe? Bem, está vendo a colina baixa mais adiante, com o espinheiro em cima? Aquela é a parte mais rochosa de todo o pântano. Acha que um pastor teria probabilidade de ficar num lugar daquele? A sua sugestão, Dr. Watson, é completamente absurda. Respondi humildemente que havia falado sem conhecer todos os fatos. Minha humildade agradou-lhe e levou a fazer outras confidências. Pode estar certo, Dr. Watson, de que tenho muito bons fundamentos antes de chegar a uma opinião. Vi o menino várias vezes com a sua trouxa. Todos os dias, e ocasionalmente 2 vezes por dia, pude, mas espere um momento, Dr. Watson. Os meus olhos me enganam ou há no momento alguma coisa se movendo na encosta daquela colina? Estava a vários quilômetros de distância, mas pude ver nitidamente um pontinho preto contra o verde e o cinzento. Venha, venha! Exclamou Franklin, ao subir a escada correndo. O senhor verá com seus próprios olhos e julgará por si mesmo. O telescópio, um instrumento enorme montado sobre um tripé, estava sobre as folhas de chumbo do telhado. Franklin grudou o olho nele e deu um grito de satisfação. Depressa, Dr. Watson, depressa, antes que ele passe por cima da colina. Lá estava ele, realmente, um menino com uma pequena trouxa sobre o ombro, subindo lentamente a colina com esforço. Quando chegou ao topo, viu o vulto misterioso delineado por um instante contra o frio céu azul. Ele olhou em volta com um jeito furtivo e dissimulado, como alguém que receia ser seguido. Depois desapareceu sobre a colina. Bem, estou certo? Há um menino, sem dúvida, que parece ter alguma missão secreta. E qual é a missão até um policial de condado pode imaginar? Mas eles não ouvirão de mim nem uma palavra, e imponho-lhe a obrigação do segredo, também, Dr. Watson. Nem uma palavra. O senhor entende. Como quiser. Eles têm me tratado de um modo vergonhoso. Quando os fatos surgirem no processo Franklin versus Regina, acho que uma onda de indignação percorrerá o país. Nada me convenceria a ajudar a polícia em qualquer sentido. Eles pouco se importariam que fosse eu, em vez da minha efígie, que esses patifes queimassem na estaca. O senhor certamente não está indo embora. O senhor me ajudará a esvaziar a garrafa para comemorar esta grande ocasião. Mas eu resisti a todos os seus apelos e consegui dissuadi-lo da sua anunciada intenção de me acompanhar até em casa. Fui andando pela estrada enquanto os olhos dele me seguiam, e depois entrei pelo pântano e me dirigi para a colina rochosa sobre a qual o menino havia desaparecido. Tudo estava agindo a meu favor, e jurei que não seria por falta de energia ou perseverança que eu perderia a oportunidade que o destino havia lançado no meu caminho. O sol já estava se pondo quando cheguei ao alto da colina, e as longas encostas abaixo estavam verde-douradas de um lado e cinzentas do outro. Uma neblina baixa pairava sobre o horizonte distante, do qual se projetavam as formas fantásticas dos picos rochosos de Believer e Vichem. Na vasta extensão não havia nenhum som e nenhum movimento. Uma grande ave cinzenta, uma gaivota ou um maçarico, pairava no espaço azul do céu. Ela e eu parecíamos ser as únicas coisas vivas entre a abóbada enorme do céu e o deserto abaixo. O cenário árido, a sensação de isolamento e mistério e a urgência da minha tarefa provocaram um calafrio no meu coração. O menino não podia ser visto em lugar nenhum. Mas abaixo de mim, numa fenda das colinas, havia um círculo de antigas cabanas de pedra, e no meio delas havia uma que conservava uma cobertura suficiente para servir como proteção contra o vento. Meu coração deu um salto quando a vi. Esse devia ser o abrigo onde o estranho se escondia. Por fim, meu pé estava no limiar do seu esconderijo. Seu segredo estava ao meu alcance. Quando me aproximei da cabana, caminhando com tanto cuidado quanto Stapleton teria ao se aproximar da borboleta escolhida com a rede preparada, certifiquei-me de que o lugar havia realmente sido usado como habitação. Um caminho impreciso por entre as rochas levava até a abertura dilapidada que servia de porta. Tudo estava em silêncio lá dentro. O desconhecido podia estar escondido ali ou podia estar vagando pelo pântano.
Meus nervos vibravam com a sensação de aventura. Jogando meu cigarro para o lado, segurei a coronha do revólver, fui rapidamente até a porta e olhei para dentro. O lugar estava vazio. Mas havia muitos sinais de que eu não seguirá um rastro falso. Ali era certamente o lugar onde o homem morava. Alguns cobertores enrolados no impermeável estavam sobre aquela mesma laje de pedra na qual o homem neolítico certa vez dormira. As cinzas de uma fogueira estavam amontoadas. Numa Grade Rustica. Ao lado dela havia alguns utensílios de cozinha e um balde com água pela metade. Uma confusão de latas vazias mostrava que o lugar havia sido ocupado por algum tempo, e vi, quando meus olhos ficaram acostumados à luz fraca, uma canequinha e uma garrafa pela metade de aguardente colocadas num canto. No meio da cabana, uma pedra chata servia de mesa, e sobre ele estava uma pequena trouxa de pano, a mesma, sem dúvida, que eu vira pelo telescópio no ombro do menino. Continha um pedaço de pão, uma língua em lata e 2 latas de pêssegos em conserva. Quando as deixei novamente no lugar, após tê-las examinado, meu coração deu um pulo ao ver que embaixo havia uma folha de papel com algo escrito. Peguei-a, e foi isto que li, rabiscado toscamente a lápis. O Dr. Watson foi até Coombe Tracey. Durante um minuto fiquei parado ali com o papel na mão, refletindo sobre o sentido dessa curta mensagem. Era eu, então, e não Sir Henry, quem estava sendo seguido por esse homem misterioso. Ele não havia me seguido pessoalmente, mas havia posto um agente, um menino, talvez, na minha pista, e esse era o seu relatório. Provavelmente eu não tinha dado um passo, desde que estava no pântano, que não tivesse sido observado e relatado. Sempre havia aquela sensação de uma força invisível, uma rede fina puxada em volta de nós com habilidade e delicadeza infinitas, segurando-nos tão suavemente que só em algum momento supremo é que se podia perceber que se estava emaranhado em suas malhas. Se havia um relatório, podia haver outros, de modo que examinei a cabana em busca deles. Mas não havia nenhum vestígio de nada parecido, nem consegui descobrir qualquer sinal que pudesse indicar o caráter ou as intenções do homem que morava nesse lugar estranho, a não ser que ele devia ter hábitos espartanos e dava pouca importância aos confortos da vida. Quando pensei nas chuvas fortes e olhei para o teto escancarado, compreendi. Como devia ser forte e imutável o objetivo que o havia mantido naquela habitação inóspita. Seria ele o nosso inimigo maligno, ou era ele por acaso nosso anjo da guarda? Jurei que não deixaria a cabana até saber. Do lado de fora o sol estava se pondo e o horizonte a oeste exibia chamas escarlates e douradas. Seu reflexo era enviado de volta em manchas avermelhadas pelos charcos distantes que ficavam no meio do grande pântano de Mire. Lá estavam as 2 torres da mansão Baskerville, e ali uma mancha distante de fumaça que indicava a aldeia de Grimpen. Entre as duas, atrás da colina, estava a casa dos Stapleton. Tudo era bonito, suave e tranquilo à luz dourada do anoitecer, mas, apesar disso, eu olhava para eles e minha alma não participava da paz da natureza, mas tremia diante da incerteza e do terror daquele encontro que cada minuto deixava mais próximo. Com os nervos vibrando, mas um propósito firme, sentei-me no interior escuro da cabana e esperei com paciência a chegada do seu morador. E então, finalmente, eu ouvi. De longe veio o ruído vivo de uma bota batendo numa pedra. Depois outro e mais outro, chegando cada vez mais perto. Encolhi-me no canto mais escuro e engatilhei a pistola no meu bolso, resolvido a não me mostrar até ter a oportunidade de ver alguma coisa do estranho. Houve uma longa pausa que indicou que ele havia parado. Depois, mais uma vez os passos se aproximaram e uma sombra caiu atravessada na abertura da cabana. Está uma noite encantadora, meu caro Watson, disse uma voz muito conhecida. Acho realmente que você ficará mais confortável fora do que dentro.